Boa noite, novamente, a paz do Senhor. E o culto de domingo, hein? Que maravilha, né? Foi bênção, não foi? Assim, nervosismo, vou ficar aqui por causa da câmera, ela não pega ali. Vou ter que me atentar um pouco disso. O nervosismo sempre bate, né? Alguns com a ovelha ali, ele já está acostumado ali, mas eu... Verdade. A nossa irmã Márcia deu um show. A pregadora já nada. Sim, não parecia. Mas ali em cima a gente sente a pressão. Então o pastor Paulo também falou quando ele estava, apreensivo por um momento. Não somente a responsabilidade, mas o peso também da palavra do Senhor. E as coisas andam tudo certinho, a igreja cheia. A gente vê que a confiabilidade pesa muito, porque se a igreja está daquele jeito cheia, que as pessoas sintam o prazer, a vontade de vir cultuar o Senhor na nossa igreja. E essa responsabilidade do microfone, da palavra, imagina uma pessoa que está me visitando, se sai alguma coisa que não é boa nos olhos de visitantes, que não seja da palavra, isso pode manchar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Amém. Vou fazer aquela nossa oração inicial para pedir ao Senhor direcionamento na nossa aula, tá bom? Soberano Deus, nosso eterno Pai, glorioso, poderoso que está sentado no mais alto e sublime trono. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra, a glória e louvor. Senhor, em comunhão com o Seu Santo Espírito, Pai, o Senhor que habita em nós, queremos agradecer, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, hoje. Está aprendendo mais, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Por Deus, eu te peço, Senhor, venha abrir nossos entendimentos, Senhor. O Senhor venha tirar os comichões dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, porque nós precisamos, Senhor, te ver por detrás da letra. Precisamos escutar, Senhor, a Sua voz nos nossos corações, Senhor, falando conosco nessa noite. Ó Pai, nos dê discernimento da Tua palavra, Senhor. Que ela venha também, Senhor, não somente, Senhor, ser ouvida, mas que venha encontrar também terra fértil, Senhor, em nossos corações. Torna terra a incredulidade, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, o entendimento da Tua palavra. O Senhor nos dê sabedoria, Pai. Também lhe peço, Senhor, que não seja eu, mas sim o Senhor Espírito Santo, me usando, Senhor, para falar com a Tua igreja, para orientar, Senhor, o Teu povo. Ó Pai, precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, Senhor. Ó Deus, nos divenda, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E nos ensina, Pai, nessa noite. É isso que eu te entrego, Senhor, essa aula. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, nós terminamos semana passada o livro de Isaías, Foram 2 aulas, livro extenso, tivemos uma parada porque não teve água, numa semana, mas finalizamos. Hoje nós vamos iniciar na matéria Profetas Maiores, livro de Jeremias, do profeta Jeremias, A nossa apostila, todos já estão com a apostila em mãos, ok? É a página número 39, tá bom? E antes eu já coloquei aqui um esboço, de todo o livro, para nós não nos perdermos, A estrutura do livro de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 25, vai falar muito sobre as advertências e julgamentos. Do capítulo 26 ao 45, são as narrativas sobre a vida do profeta Jeremias. E do capítulo 46 ao 51, profecias contra as nações. E no capítulo 52, a destruição de Jerusalém. Nós vamos ver que o profeta Jeremias, ele viveu essa destruição de Jerusalém, ele viveu esse exílio do povo judeu pelo Império Babilônico. Ele foi o último profeta ali
a entregar essas advertências, a pedir o povo para se arrepender dos pecados. A gente vai ver que Deus, como sempre, né, alerta, fala, clama, mas mesmo assim o povo não escuta, né? Os principais líderes não escutam. E a importância, né, da liderança, conduzir o povo. Toda vez que a gente vê que os reis que eram tementes ao Senhor, ele conduzia o povo com o coração voltado para Deus, a nação prosperava, né? O povo ficava feliz, Israel era abençoado. E toda vez que o líder levava toda essa idolatria, não fazia aquilo que o Senhor pedia, a nação era punida, né? A nação era totalmente julgada pelo Senhor, para que isso não ocorra. Então, Jeremias é esse último profeta antes da queda total de Jerusalém, antes do exílio babilônico de 70 anos. É interessante deixar claro que depois desse exílio, 70 anos depois, Israel nunca mais adorou outros deuses até o dia de hoje. A gente vai ver os profetas menores, que pega ali alguns profetas que eram contemporâneos nesse retorno, né, retorno do povo, vai ver que até hoje Israel nunca mais adorou Deus pagão nenhum, seja dos filisteus, seja árabe, seja da Síria. Israel depois disso virou monoteísta, ou seja, o único Deus dele é o Senhor Jeová até o dia de hoje. Mas foi necessário essa punição de Deus para arrancar, né, de vez essa idolatria do povo, né? E a gente vê que muitas das vezes a nossa vida é assim. Não que o Senhor goste de nos tratar dessa forma de punir, mas o Senhor fala uma, duas vezes, usa profeta, o Senhor usa a palavra, o Senhor fala conosco através até mesmo de louvores, advertindo alguma coisa que não está bem para a nossa caminhada, né? Mas chega um momento que o Senhor aperta, trata. E esse tratamento é para corrigir, e não para nos matar. E quando a gente consegue entender isso, né, o Senhor trata dessa forma. Começa a afastar as coisas começam a não andar, a gente começa a acontecer várias coisas na nossa vida que desagrada o nosso pensamento, que nos faz desviar do propósito, e nós sofremos, né, toda essa consequência. Mas nada mais, nada menos é o Senhor tentando trazer o teu povo de volta para mim, para perto dele, né, para que ele dê a continuidade em todo o processo, né, todo o propósito na vida, na caminhada. Então aconteceu isso. Jeremias foi o último, antes disso acontecer. O tema central do livro, está muito alto o som? Está legal? Eu vou afastar um pouquinho, tá bom? Legal? Pronto. O tema central do livro, o chamado ao arrependimento, aqui a gente vai ver na nossa apostila, bem no segundo tópico que eu vou ler, está assim, ó, não precisa ler agora no ambiente que eu vou lá. Mas ó, o tema, a salvação que Jeová efetua por meio de Cristo, o renovo justo, administrado segundo a nova aliança. Então, dentro do que a nossa apostila aborda, está esses três tópicos aqui, ó. O tema central do livro, o chamado ao arrependimento do povo, a justiça de Deus em julgar os pecados e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, uma nova aliança. Então, assim, independente do julgamento que o Senhor traz, né, da adversidade, independente de se levantar afrontas a Israel, ser uma nação que vai ser levada como escravos, independente disso, Deus ainda fala, ó, mas eu vou cumprir a promessa que eu prometi aos seus pais, que eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó. Independente disso tudo, é um período que passou, mas eu vou cumprir uma nova aliança. E se fecha onde essa nova aliança? Em Cristo, nosso Senhor Jesus. Uma nova aliança, né, até pela casa de Davi, a aliança davídica. A gente tem a aliança abraâmica, a aliança davídica, fechando em Cristo. Deus cumpre. É um período. Esse período na nossa vida que a gente não entende, não é verdade? Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente parece que de um versículo para o outro é coisa rápida, mas na verdade pode a narrativa durar um tempo imenso, né? Às vezes, assim, eu vou dar só um exemplo clássico.
né? De Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2, pode ter havido bastante tempo, né? E criou o Senhor Deus os céus e a terra, ponto. E a terra se forma e vazia. E aí vem todo um tempo que até o Senhor começar a criar as coisas, a gente não sabe qual é esse tempo. A gente não tem noção. Mas é isso que acontece. A fidelidade de Deus cumprir as promessas é assim. O livro de Jeremias está falando do que vai vir, mas que depois disso Deus vai cumprir. Mas esses 70 anos é uma geração, é muita coisa. Então, assim, às vezes a gente vai ver que quem foi levado cativo e ficou lá, sofreu muito, que até esqueceu que tinha essa promessa de Deus de resgatar o povo, de entregar a terra na mão deles, a terra santa, a terra prometida, que manda leite e mel. Aí às vezes a gente fica passando por certas turbulências na vida, né? Por certos sofrimentos à parte, que parece que assim, Deus não vai cumprir as promessas na nossa vida. É emprego que a gente perde, é ente querido, algumas coisas que não dá certo, a gente fica vendo uma situação, fala, meu Deus, aonde está aquilo que o Senhor prometeu na minha vida? Né? Aqueles que para estar do meu lado, na tua casa, o Senhor prometeu congregar comigo. Mas esse é um período que é determinado por Deus para as coisas acontecer, para se cumprir. Mas onde está a máxima do cristão? Crer, ter fé no Senhor que vai se cumprir. E orar para isso. E não ficar achando que não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para o meu marido, não tem jeito para a minha esposa, não tem jeito para o meu irmão, porque é um período, é um tempo, mas Deus prometeu. A maior promessa que nós temos, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E a gente olha assim no cenário atual e fala, está tão longe, está tão distante, ele ainda não aceitou, ele fica relutando essas guerras, mas a máxima nossa, o que nós temos que nos posicionar, crer, se o Senhor prometeu, vai cumprir em nome de Jesus. Então que a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas era isso. O povo foi levado cativo, morreu muita gente, né? Criança, mulheres, né? Fome. A gente vai ver que no livro vai abordar tudo isso. Mas entenda que depois de um tempo, os remanescentes do cativeiro, Deus cumpre essa promessa na vida. Só que tem um tempo determinado para todas as coisas de parte do céu. Amém? Amém. Vamos dar início então ao nosso livro. Primeiro nós vamos ler a nossa apostila, tá bom? Vamos lá. O profeta Jeremias. Jeremias, filho de Uquias, sacerdote, nasceu em Anatote. Anatote era uma cidade. A página 39, desculpa. 39. Página 39, tá? Não, sim. Tá. Anatote, uma cidade sacerdotal. Era uma cidade que foi designada ali pelo rei, se eu não me engano, Salomão. Era só os sacerdotes. Então, a gente vai ver que Jeremias vinha da linhagem sacerdotal, né? O pai dele era sacerdote. Deus mudou o ministério dele para ser o profeta das nações, né? Então, olha só. Jeremias, filho de Uquias, sacerdote, nasceu em Anatote. Jeremias 1:1. Nasceu como sacerdote e foi chamado para ser profeta no 13º ano do reinado do rei Josias. Falou pelo Senhor até o cativeiro de Israel. Veja aí. Durante todos os profetas, entre todos os profetas, foi ele que mais sofreu perseguição. À exceção de alguns poucos reis, líderes, sacerdotes e algumas outras pessoas, todos estavam contra ele e o aborreciam. Os falsos profetas que afirmavam falar em nome de Deus mantinham e contradiziam suas profecias. Finalmente, Azarias, Joana e os que estavam perto do Egito obrigaram ele a ir para o Egito. Aí já é no final do livro, né? Quando todo o povo foi levado cativo, mas Jeremias ficou. E aí que está 43, já tem lá para frente.
No final do seu ministério, Jeremias foi para o Egito, Jerusalém foi devastado. A maior parte do livro foi escrito em Judá. Os últimos capítulos foram escritos no Egito. Estende-se desde o ano de 629 a.C. até 588 a.C. O tema: a salvação que Jeová efetua por meio de Cristo, o renovo justo, administrado segundo a nova aliança. Em cima desse tema, eu coloquei aqui, os principais: o chamado ao arrependimento, a justiça de Deus em julgar os pecados e a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, como a gente estava pensando antes de começar a ler. O contexto: os reis e o povo de Israel haviam cometido pecados e estavam cheios de maldade, adoravam outros ídolos, rejeitavam a palavra de Deus e levavam uma vida extremamente desenfreada. Jeremias profetizou que tinha que se arrepender o povo e voltar ao Senhor Jeová. Do contrário, seriam levados cativos e sua nação seria destruída. O pensamento central: o juízo de Jeová sobre o pecado é concreto. Seu amor e fidelidade também são concretos e eternos. Os que se desviam deveriam se arrepender e voltar ao seu seio. O esquema geral do livro: Jeová repreendeu os reis e o povo por seus pecados. Eles haviam deixado a Deus e haviam abandonado sua palavra, adoraram ídolos e cometiam fornicação. Alguns ídolos que eles adoravam, o culto era assim, extremamente sexual, enfim, tudo que aborrecia ao Senhor. E no capítulo 1, Zezé vai falar disso, e também no 11, 13 vai falar disso também, umas deusas que o povo adorava, que fazia esse culto sexualmente entre eles. Falavam mentira, enganavam e cometiam iniquidade. Os reis espalharam o povo de Deus e não cuidaram deles. Olha aí o Senhor julgando a liderança. Jeremias, por um lado, respondeu aos reis e ao povo por seus pecados, e os exortou que se arrependessem. Por outro lado, os advertiu que seriam levados para o cativeiro, que a sua nação seria destruída e que a cidade de Judá e Jerusalém seria desolada. A mensagem de Jeremias pode ser resumida em termos gerais, como segue. Primeiro, a princípio ele conclama o arrependimento sincero. Se o povo voltasse para Deus, o juízo seria cancelado. A segunda, a partir do momento em que o rolo foi queimado, no capítulo 36, o quarto ano do rei Jeoaquim, ele passou a dizer que o juízo era inevitável. Existem pecados e existem abominações ao Senhor. É uma coisa diferente. Pecado e abominação. O pecado é a pessoa que não conhece o Senhor, que ainda vive lá fora. Então eles fazem as práticas, mas é como se fosse inocente aos olhos do Senhor, entre aspas, porque não foi pregado o Evangelho. Está cometendo as coisas erradas porque ainda não alcançou o Evangelho a ele. Agora, a abominação é quem conhece as leis, quem conhece a palavra do Senhor. E o Senhor, então, às vezes, abomina certas atitudes. Como, por exemplo, aos olhos do Senhor, a abominação era esse culto sexualmente entre todos, era uma coisa. Era uma orgia. A abominação ao Senhor, queimar os filhos, sacrifício, como a gente viu no livro de Isaías. Abominação, que o Senhor já tinha falado para ele: não faça isso. Então, é um peso. Aí falar no pecadinho, pecadão, tudo bem, pecado é pecado, amém? Mas essa parte de abominação é os seus, que conhecem a palavra. Então aqui, quando queimaram o livro, o Senhor falou, Isaías falou: agora é inevitável. Abominação ao Senhor. É verdade? Vocês conhecem. Então, vamos seguir. Eles seriam derrotados pelos babilônicos, pela Babilônia, E a melhor escolha, nesse momento agora, não era nem se arrepender, era se submeter a eles. Se submeta é melhor. Porque, mesmo que vocês se arrependam, não tem jeito.
vai ser levado cativo. Né? Após a queda de Jerusalém em 587, Jeremias animou o povo aflito, dizendo que o propósito de Deus não havia mudado. Ele trataria de restaurá-lo. Aí está aqui, ó, fidelidade de cumprir as promessas. Ó. As profecias lidam com o fato de que a antiga aliança do Sinai, que unia Deus ao povo, que foi Moisés, né, que fez esse intermédio, havia sido quebrada. Em breve, uma nova aliança seria restaurada. Voltaria, né? O Senhor não esqueceu da antiga. Vamos terminar a introdução. Na página 40. Ao contrário de outros profetas, Jeremias muitas vezes revela como se sentia. Merece destaque as confissões de Jeremias, em que ele fala de suas lutas com Deus. E aqui vai ter os capítulos. Veja também o retrato de Jeremias. Então, de Jeremias 1 ao 45, a vida de Jeremias e suas mensagens ao povo de Deus. A primeira parte do livro contém todas as profecias que Jeremias anunciou ao seu próprio povo. Esta parte tem várias subdivisões. Dos capítulos 2 a 25 registram profecias contra Judá e Jerusalém durante o reinado de 4 reis: Josias, Joaquim, e Zedequias. Dos capítulos 26 a 45 se relacionam com acontecimentos na vida de Jeremias. E do 37 a 45 dão destaque ao que aconteceu com o profeta durante e depois do reinado de Ezequias, antes e depois da queda de Jerusalém. Ok? Muito bem, fizemos uma breve introdução ao livro. Vamos ler agora na Bíblia Sagrada o primeiro capítulo de Jeremias. Eu vou ler aqui no meu telefone, a tradução é mais atual, e aí fica mais fácil de entender, né? Veja bem, olha só. Não é que nós devemos sempre ler a Bíblia do Senhor na linguagem atual. Veja bem, para estudo, para pesquisas, né? Para fazer uma exegese melhor, nós sempre devemos pegar a tradução mais antiga, porque está mais próximo ao original, ok? Então assim, a que mais na atualidade é King James, de 1608, se eu não me engano, do rei Tiago. Ela, para nós aqui, é mais atual. Existe alguma Bíblia mais antiga, uma tradução mais antiga, mas é em outra língua, né? Mas a nossa aqui, essa, quanto mais ser mais próximo do original, melhor. Mas é para nível de estudo. Mas para nível de entendimento nosso, na hora de ler, eu gosto muito de comparar. Às vezes alguns versículos, né, me deixam um pouco em dúvida por causa da leitura. Bem-aventurado. Antes, quando eu começava, poxa, bem-aventurado. Aí quando eu vi numa nova versão, felizes. Né? Aí tem uma passagem do Senhor Jesus que fala, e feliz é o homem que não duvidar de mim. Tem um contexto que ele fala, se eu não me engano, Mateus, livro de Mateus, capítulo 11, quando o João Batista fala assim para o Senhor Jesus, para o discípulo dele. João Batista estava preso. Vai até Cristo, até o Senhor Jesus? Pergunta aí se é ele mesmo que nós estamos esperando, ou devemos esperar outro no lugar dele? O discípulo vai até Cristo. Aí ele falou isso. João Batista mandou te perguntar, ele falou, vem cá e vê. O cego veio, os coxos andam, os paralíticos eles são os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Então assim, o Senhor mostra tudo a eles na prática. Não é o profeta verdadeiro que faz na prática. Não sou falso, não sou eu mesmo. Era aí, o povo estava me aguardando. Então, aí depois o Senhor Jesus fala assim para eles, e bem-aventurado
ele fala assim, ó, bem-aventurado é aqueles que não, deixa eu pegar aqui para a gente ler, que não se escandalizam em mim. Quem está lembrando disso? Posso ler aqui, não é isso? E bem-aventurado é aqueles que não se escandalizam em mim. Porque eu falei, escandalizar, eu achava que escandalizar seria, na minha cabeça, né, de novo convertido, escandalizar seria, um exemplo, eu sou crente, venho para a igreja, né, sou um cristão, mas aí depois eu me encontro na porta do busquinho bebendo, estou escandalizando o nome do Senhor, ou me pegam agredindo alguém, falando mal, xingando, eu estou escandalizando o nome do Senhor. Eu achava que essa tradução era isso, mas não estava no contexto. Mas na verdade, quando eu peguei uma linguagem mais atual, o Senhor Jesus já apresenta todo esse fato, os coxos veem, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são glorificados e os mortos ressuscitam. Aí na tradução era assim, ó, infelizes são aqueles que não duvidam de mim. Então escandalizar, na tradução atual, é não duvidar. Aí se encaixou tudo, entendeu? Então assim, eu passei sempre a pegar uma tradução para comparar. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para a gente não ficar com dúvida sobre essa questão. Rapidinho, ó. Se eu não me engano é Mateus, livro de Mateus, capítulo 11. Vamos lá. Isso aí, ó. João Batista envia os discípulos ao Senhor Jesus. Está lá, 11. Tá? Aí, ó. E João lá no 2. E João, ouvindo no lugar ser falado dos feitos de Cristo, enviou todos os seus discípulos a dizeres: pergunta aí, ó, és tu aquele que havia de vir ou esperando o outro? E Jesus respondendo: ide e anunciar a João as coisas que vocês viram e ouviram. Vem cá, o cego vê ao sim, os coxos, os leprosos são limpos, o surdo ouve e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado, olha a minha tradução, é aquele que se não escandalizar em mim. Minha tradução. Aí eu falei, poxa, escandalizar. Mas aí depois eu fui ver. E bem-aventurado, ou seja, e feliz é aquele que não duvidar de mim, do meu poder. E aí aquilo entrou no meu coração. Antes não estava entrando, a palavra estava, alguma coisa estava, mas depois disso fez um efeito imenso. Então toda vez que a gente vem, por exemplo, para um culto de libertação, e tem uma oportunidade de dar uma mensagem, um beijinho na flor de 5 minutos, essa passagem de Mateus é excelente. O Senhor salva, cura, liberta, o Senhor ressuscita. Então assim, assim, feliz é aquele que não duvidar. Então, como isso, a minha mente abriu. Agora, escandalizar em mim não abriu, foi a tradução. Por isso que agora, quando eu vou estudar, eu fico sempre com uma linguagem atual para facilitar o entendimento. E aí a linguagem natural é fácil. Vai lá no aplicativo, né, quem tem o smartphone ou o iPhone, baixa uma linguagem atual e depois compara. Mas não fidelize só nisso ou só naquele. É sempre bom tudo. Tá? Vamos lá. Vou ler aqui rapidinho, hein? Jeremias capítulo 1. Eis que a palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Deus voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo ao exílio. Veja bem, nós somos seminaristas da casa do Senhor. Amém? Então, assim, tem coisas que tem que ser aprofundadas. Às vezes eu, antigamente, o que eu fazia? Eu não gostava nem de ler muito ali números, ler vídeos. É uma coisa que às vezes é uma ordem do Senhor vai repetir, na vezes tem a geração. Nós somos seminaristas. Muitas das vezes é necessário a gente saber que os sacerdotes, na linhagem de Arão, existem outros filhos, que nem todos os filhos vão fazer o trabalho do ministério no templo. Alguns vão ser levitas, da linhagem de Levi, enfim, é umas coisas que é detalhe,
mas que nós, como seminaristas, precisa pelo menos tentar entender. Então, assim, acontece que às vezes a gente, poxa, mas as coisas rápidas, as coisas que superficiais, a gente, às vezes deixa para a doutrina porque não tem condições de a gente debater, mas depois vai lá e pesquisa, né? A IBD a gente mergulha, 2 metros, e no seminário a gente mergulha 4 metros, amém? Então a gente pega essa parte também. Jeremias 4 é convocado a pregar. Olha só, a palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes de eu te formar no ventre materno, eu te escolhi, e antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para a nação. Muito forte isso, hein? Antes de te formar no ventre da tua mãe. Muito forte, a gente depois vai falar um pouco sobre isso. Existem alguns textos em Jeremias que são fortes, né? Por exemplo, alguém aqui dos irmãos já recebeu alguma resposta do Senhor através do livro de Jeremias? Já tiveram essa? Poxa, meu irmão, o senhor tem como compartilhar? Então, eu acordo todo dia para me ler a palavra. Então, todo dia eu estava lendo Jeremias. Só se eu não abria lá, eu já abria e caía direto. Entendeu? Jeremias, quase todo dia Jeremias. Então, Jeremias, no caso, ele falava, no caso é concerto, né? Sim. Então, sendo que eu não estava fazendo o que Deus estava mandando eu fazer. E ia vir acontecendo. Aí o que acontece? Eu só tinha tempo para vir na igreja no domingo, eu trabalhava em outro. Então, o que aconteceu? Deus me tirou do serviço e sempre Jeremias. Deus me fez entrar aqui no seminário e, graças a Deus, Deus abriu uma porta para mim que está suprindo, entendeu? E não deixou quem está do meu lado me ajudar. Falou, eu vou te ajudar. Sendo que eu fiquei magoado, porque, vamos supor, se a igreja, assim, né, falando mal não, se as pessoas batem no meu ombro e falam que estamos juntos, então eu falei, tudo bom, já vai lá me ajudar, mas não. Deus não deixou. Na verdade, o tratamento você deu o tratamento lá em Jeremias. Então é sempre ela Jeremias. Aí ela falava, Deus está falando contigo. Então era conselho. Praticamente, Deus eu estava me resolvendo. Aí ele foi me moldando, foi me consertando. Entendeu? Bem, estudo, vou para a igreja, estou na escala, entendeu? Se você, então Deus fez isso tudo. Glória a Deus, já viu? Amém, amém. Obrigado, Diácono. Agora, Giovanni, deixa eu te falar. Olha só como Deus faz, né? Porque quando a gente ainda não tem um discernimento, que a gente não tem, a gente começa assim sem discernimento, né? Mas depois, fazendo discernimento do Espírito, o Senhor vai falando conosco, a gente começa a identificar a voz do Senhor nos nossos pensamentos. Como? Através disso. Quando a gente tem uma devocional, uma leitura na palavra, o Senhor acaba falando conosco através dela, como fazendo nós lembrarmos da palavra dele, daquilo que ele quer falar conosco. Né? Quando a pessoa que começa a caminhar, talvez não foi no momento do diagnóstico no começo, mas porque assim, e não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar? Aí fica em dúvida. É meus pensamentos, é Deus que está falando, eu estou achando, aí vejo uma pregação, acho que Deus está falando isso comigo, eu fico nesse achismo. Mas a palavra de Deus nos orienta. Toda vez que a gente tem a devocional, lê, tem a oração, o Senhor, primeiramente, Ele vai falar. E como eu vou discernir se é o Senhor, é os meus pensamentos, é a minha vontade? Geralmente não é a minha vontade, sempre é o contrário. E segundo, Ele vai nos fazer lembrar da passagem. Está escrito dessa forma, aí tu fala, é o Senhor, é a confirmação. Isso é uma confirmação, Jeremias, conserto. Então assim, amém. A experiência profunda isso, profunda. Bruno, pode falar mesmo. Não, quando eu era do banco da Cadesp, né? Quando eu entrei na época, eu consegui aqui também tudo baleado, né? Triste, babaca e tudo mais. E quando eu entrei no banco da Cadesp na época, as pregações que os pastores sempre pregavam eram muito Jeremias.
era sobre conserto, entendeu? Era sobre não deixar se abater. Sim. Então aquilo sempre vinha, né, dentro do meu coração, e Deus sempre usava muitos diáconos, ou até meu professor de escola bíblica, até mesmo nas escolas bíblicas dominical, que era de domingo, de manhã, 9 horas, também falava muito de Jeremias. Então Deus sempre veio me tratando no livro de Jeremias, porque eu sabia que eu tinha que amadurecer. Então Deus veio me tratando para amadurecer na obra dele, porque eu só era só de Universal, eu nunca fui de Assembleia. Deus veio me tratando, veio me moldando, e há pouco tempo eu lá em casa estava preparando uma passagem para poder aplicar no domingo agora, nas aulas de criança, na escola bíblica, e Deus foi aonde? Jeremias. Então é muito forte também. Muito forte. Comigo foi assim, Jeremias 33:3, né? Estava num momento conturbado, assim, né? Era doença, né, da família, e aí ele falou, o senhor não fala nada e tal, e aí orando, o senhor foi quebrar. Jeremias 33:3, clame a mim, eu te responderei. Te mostrarei grandes coisas, só eu posso. Então assim, foi profundo, marcou, né? Jeremias fala muito, né? Essa parte aqui também, ó, de mesmo antes de formar no meio da tua mãe, como diz o pastor Paulo, isso dá uma pregação imensa, né? A gente pega, vai linkando lá para o Novo Testamento, para o pastor Paulo, para o Paulo na fé, né? Enfim, o livro de Jeremias é forte, é poderoso, né? Vamos continuar, eu acho que Deus poderia vir aqui. Então, vamos continuar aqui rapidinho. Som. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. Capítulo 1, partido 5. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, ó Senhor. Aí o profeta Jeremias vai falar com ele, ó. Eis que eu não sei me expressar como convém. Não posso, sou uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou, ele escrevendo, não alegues que és muito jovem, a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar, você vai falar, né? Falarás. Jamais te sinta atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de te proteger, assim diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me, eis que a partir de agora coloca as minhas palavras na tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. 11. E a palavra do Senhor veio a mim indagando, o que está vendo, Jeremias? Aí eu respondi, vejo um ramo de amendoeira. No 12, então explicou o Senhor, viste bem, porque eu velo, né? Aqui está só tag, essa canção. Estou vigiando, porque eu estou vigiando, a fim de que a minha palavra se cumpra. Então o Senhor está de olho. No 13, a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nesses termos. O que está vendo? Ao que eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Então o Senhor me esclareceu no 14, do norte derramará-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra. No 15, porquanto eis que estou convocando todos os povos do reino do norte, afirma o Senhor. Eles virão e cada um deles colocará o seu trono à entrada da porta de Jerusalém, em redor das suas muralhas e contra todas as suas cidades de Judá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos
por toda a sua malignidade. Está falando do povo de Israel, de Judá. Porque eles me desprezam. Queimaram incenso e a outras divindades também adoraram. Ídolos feitos pelas próprias mãos deles. Mas tu, prepara-te. Olha o que ele fala para o profeta. Cinja os teus rins, levanta-te e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenha receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. No 18. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra. Os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra, pegou todo mundo. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. O oráculo do Senhor. O Senhor, quando nos chama, é assim, né? E o Senhor garante, independente das situações. O problema é que, quando nós ainda, né, não amadurecemos o suficiente para esse chamado, ver as circunstâncias ao redor e dar esse tempo das coisas acontecer. Por quê? Jeremias vai dizer no livro dele lá, a gente vai ver mais à frente, chegou um tempo que, além de não acreditar em Jeremias, o povo ainda insultava, o povo ainda aborrecia o próprio povo da cidade dele. Então isso magoava ele, né? Então assim, todo dia ele era caluniado, todo dia ele era chamado de mentiroso, todo dia, até falsos profetas estavam profetizando para ele, dizendo, não vai acontecer nada contra Israel. Jeremias lá, mantendo o papel dele como profeta. Assim isso é na nossa vida, não é verdade? Quando o Senhor nos levanta para um determinado ministério e é verdadeiro, nós não vamos receber aplausos nem tapinha nas costas sempre não. Sempre vai ter aqueles que vão ser adversário nosso. E quando eu falo adversário aqui, está falando do próprio povo de dentro da casa, da própria cidade dele, de Judá. Então assim, acontece mesmo, e profetizando até falsas profecias, para agradar quem? Aos reis. Mas nós não. Como profeta do Senhor, como cristão autêntico, que nós estamos baseados na palavra do Senhor, nós devemos continuar firme no nosso chamado, porém aguardando o tempo do Senhor se cumprir. Eu falei para eu estava conversando com a minha prima esse dia, ela falou que ela está mergulhando muito na palavra do Senhor, está buscando, está jejuando, está subindo ao monte. E aí o Senhor tem desvendado algo de mistério mais para ela, o ministério dela. Ela está firme. Então ela teve uma visão essa semana de uma amiga e o Senhor mandou entregar entregar a amiga dela. Falou claramente, Rodrigo, o Senhor falou comigo, eu fiz, ele falou assim. Eu falei, então, olha só, não espera que a tua amiga possa aceitar de imediato isso. Se você tem certeza que o Senhor mandou falar, o que você tem que fazer? Sabiamente conversar e falar, né? Mas entenda, muitas das vezes não vai falar obrigado, ainda mais se estiver totalmente desviado. Vai ficar com raiva, vai achar até que você está querendo ser semideus de entregar. Mas ela, na visão dela, ela tem que fazer o quê? Se o Senhor mandou, se posicione. Quem convence é o Espírito Santo, mas o teu papel faça. Qual é? Todo carinho, toda sabedoria, conversa. Às vezes ela está até aguardando, fica, será que eu falo, será que eu falo? Então para nós, a missão. Quando foi chamado Jeremias, ó, eu que estou te enviando, eu que vou te capacitar. Mas entenda, vai ter diversidade, não vai ser fácil. Eu lembro muito de Moisés, né? Moisés falou também que não, o Senhor manda outro, não. Aí o Senhor falou, vai, que eu estou te enviando. Aí quando Moisés aceitou, ele falou, mas Faraó, ele não vai liberar o povo não. Vai ser duro. Aí, mas agora que eu aceitei o chamado, só fala que vai ser difícil, que não vão acreditar, que não vai liberar. Mas é a forma. Faça o que eu estou enviando. Não pensa que nós vamos falar de Jesus com uma pessoa e ela vai aceitar não, o nosso trabalho, não. Não, mas você falou. Mas você jogou a semente. Se vai aceitar ou não, aí qual é o nosso posicionamento como ser humano? Não quer saber de Cristo? Larga de mão, mas às vezes não é esse o cenário que o Senhor quer. É lógico que existe o cenário que o Senhor vai falar para Jeremias ali. Não ora pelo povo. Então a gente tem que ter um discernimento. Quando não é para orar, porque é tratamento. Mas isso é com o tempo. Mas quando o Senhor tem no coração, é para falar, fale, se posicione. Tá?
Deus revela para tu, para tu falar pro crente. Aí arrebenta mesmo. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Ele vai ficar de mal contigo. Vai ficar de mal contigo e não vai, ó. Foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Deus mandou falar, eu falei, e a pessoa ainda continua no erro e eu venho. Agora eu Você fez teu papel. eu fiz minha parte, agora com ela. Essas provas Deus às vezes coloca. E crente aí? Mas você fala também, uma passou uma madrugada inteira numa batalha dele. Deus mandou ela entregar um outro, uma irmã, e ela não entregou, ela ficou com medo dele, porque depois ela falou, mas até percebeu que também as coisas Deus me revelou da vida dela. E ela tinha uma conversa com a do Senhor. E aí eu fiquei com medo de falar com ela, ficou com medo. E aí Deus falou para ela falou, nitidamente foi Deus falando comigo. Você ficou com medo de fazer o que eu te mandei. Agora é sua vez de lutar. E irmã falou que ela ficou de meia-noite até às 7 horas da manhã, de oração, de joelho, orando pela mulher, porque ela ainda ia ter que entregar para a mulher poder receber. Irmã não? Mistério. Sabe? Tá? Meus irmãos, só um minutinho. Deixa eu pausar aqui.